Bom, primeiramente, boa tarde. Eu vou falar hoje sobre aprendizado profundo para diagnóstico e classificação de TEPT, utilizando uma rede neural convolucional 3D, do nosso autor Mirza. Então, ele começa o texto falando um pouco dando um contexto sobre TEPT. Então, é um problema neurológico que acaba sendo causado, na verdade, por conta de traumas que você teve durante o passado. Então, pode ser traumas de guerra, traumas da infância, traumas, sei lá, familiares, ou mesmo em questões relacionadas ao trabalho, por exemplo. E aí, para a gente fazer esse tipo de diagnóstico, a gente tem duas formas. A primeira, que é a mais amplamente usada e a mais conhecida, é utilizando escalas. Então, a gente tem a opção de escalas até autoaplicáveis, que elas diagnosticam sintomas. Elas não diagnosticam a doença em si, mas elas diagnosticam sintomas. E aí, ao identificar esses sintomas, você pode se consultar com um especialista, que aí sim te dá faz com você um acompanhamento clínico que te dá esse diagnóstico de TEPT, mas existem estudos recentes que apontam a relação do andamento do cérebro com o TEPT, e eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, que é mais o tema do trabalho. E aqui é importante ressaltar, eu trouxe aqui uma imagem do cérebro com com as partes principais que têm relação com o TEPT. Então aqui eu consigo destacar o córtex pré-frontal, o tálamo, a amígdala e o hipocampo. Só que ele relata no trabalho que, apesar desses estudos eles existirem, eles são muitas vezes inconclusivos, eles têm diferenças entre eles, e o principal problema é que eles se contradizem. Então, um às vezes diz de um lado do cérebro, outro diz do outro, e são lados até que meio que se contradizem por definição. E aí, a proposta desse artigo é trazer um tipo de pré-processamento, que a gente chama de ICA, para poder fazer a extração de características relacionadas com as partes do cérebro. E, além disso, até esse momento, ele traz pela primeira vez esse tipo de rede neural convolucional 3D para poder fazer essa classificação. Então, falando um pouco sobre a base de dados que ele utilizou, foi uma base de dados de neuroimagem de fMRI, que é ressonância magnética, de doença de Alzheimer. Então é até um pouco fora do escopo do trabalho, mas é uma base de dados que ele tinha ali disponível, e todas as pessoas que ele utilizou não tinham Alzheimer, apesar de ser uma base de dados de Alzheimer. E aí a questão é que, por ser uma base de dados de Alzheimer, a gente tem algumas questões, como, por exemplo, a média de idade da população, que é em média de 72 anos. E aqui a gente pode ver que a gente tem o nosso N amostral de 19 pessoas com TEPT e 24 pessoas que a gente chama de grupo controle, que são o grupo saudável. E aí ele usa a visão axial do fMRI. E assim, eu não sou exatamente especialista de dados de fMRI, mas ele usa as pessoas com os olhos abertos. Eu não sei até que ponto isso é relevante, mas eu achei legal colocar aqui. E aqui a quantidade de cortes de pré-processamento que ele usa. E aí, além disso, você tem os critérios de exclusão, que, como eu falei, para a pessoa ter TEPT, o critério de exclusão é ela não ter TEPT. E o contrário é a mesma coisa, né? Se a pessoa tem controle, ela não pode ter TEPT. Além disso, eles também descartam pessoas com um nível cognitivo, um declínio cognitivo leve, ou a própria doença de Alzheimer em si, e perda de consciência maior do que 5 minutos. Perda de consciência é durante... É bem bizarro, né? Não, pode ser só porque a pessoa... Pode ser, mas 5 minutos? Tipo, se a pessoa dormir 4 minutos... Já é um problema. Exato, Mas são idosos, né? Mas é com o olho aberto. Não, mas quem garante que foi o tempo todo? Foi a instrução que deram. Complicado. A pessoa tá com o olho aberto e o cérebro dela só desliga. Dorme, né? Com o olho aberto? Não, a pessoa dorme. Gente, não dorme de palito assim, não. É porque falaram que a pessoa fica de olho aberto, mas não tem como. Você não fica vigiando. Eu nunca fiz uma ressonância magnética, não sei como que é. Não, quando é para pesquisa, eles põem instrução.
olho aberto e fechado. Normalmente, quando você trabalha com idosos ou crianças autistas, você tem como garantir. Pode ser que feche, né? Isso era o que você entra dentro e ela chegou de você. É, Cortava só ali, eu já fiz. Eu nunca- Mas um ponto importante dessa base de dados, foi até bom vocês falarem sobre o que eu lembrei, é que você não faz nenhum tipo de atividade. Até ele falou que você às vezes recebe instruções, nesse caso não. A única instrução que você recebe é ficar de olho aberto, isso vai ser importante um pouco mais para frente. E aí a gente vai falar um pouco sobre o pré-processamento básico dos dados que ele teve. Então, como são dados cerebrais, você tem uma individualidade, por conta de que cada pessoa tem um tipo de cérebro diferente. Então, você utiliza esse tipo de pré-processamento, principalmente os 4 primeiros, para poder fazer uma padronização. Então, você faz o pré-processamento para remover esse movimento, que pode ter tido durante a coleta dos dados, a remoção de ruídos, normalização espacial, então e suavização espacial, que é realmente padronizar o cérebro, né? E depois ele passa um PCA também para poder meio que juntar as informações. E aí... Você falou que usar ICA? Exato, é porque o ICA é um pouco mais complexo, e eu deixei para falar depois. E aí depois, após esse pré-processamento padrão, ele utiliza um ICA, que assim, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ler o artigo, mas basicamente ele assume que você sabe o que é isso. Então, toda a explicação que eu tenho é baseada no que eu pesquisei por fora, só para deixar claro, caso tenha algum problema. Ele é um método estatístico responsável por dividir conjuntos de dados em componentes independentes. Então, nesse caso, significa que ele estava tentando utilizar esse método para extrair individualmente a atividade cerebral de cada parte do cérebro do paciente. Isso, nesse caso, é importante porque é o seguinte: como a pessoa não tá fazendo nenhuma atividade enquanto ela está coletando esse dado, a hipótese dele gira em torno de as partes relacionadas com o TEPT vão ser ativadas mesmo sem nenhuma atividade motora que ative esse lado cerebral relacionado ao TEPT. E aí você pode estar pensando, bom, beleza, ele usa um método estatístico responsável por dividir essas atividades cerebrais, mas tem várias coisas que não são relevantes. E aí, para resolver esse problema, ele utiliza o DMN, que basicamente é um padrão que seleciona quais atividades cerebrais têm relação com o TEPT. Uhum. A hipótese que eles estão usando é que essa default network vai estar alterada em pessoas com TEPT. Sim. Mas ela é uma rede que tem em todo mundo, não necessariamente tem uma relação com o TEPT. Entendi. Talvez a alteração nessa rede. Exato, talvez palavras erradas. Tipo, a ativação em repouso seja indicativo de TEPT, não é isso? Não. Uma ativação diferenciada. Entendi. Do grupo sem TEPT. Entendi. É a hipótese que eles estão usando, mas não sei o quanto a literatura embasa isso. E aqui, basicamente, é umas imagens do ICA, né? Para poder mostrar mais ou menos essa diferenciação de áreas do cérebro sendo ativadas. E aí, com base nisso, então, o ICA, ele meio que divide o cérebro nessas áreas de ativação, e o DMN, ele retira essas partes que são importantes. E aí, com base nisso, cada pessoa ela tem 10 áreas ativadas. Então, a gente vê ali atrás, deixa eu até voltar um pouquinho para poder aparecer, que a gente tem ele a mostrar os 19 pessoas com TEPT e 24 pessoas saudáveis. E aí, no final, a gente chega a 430, né, que é a soma dos dois vezes 10. Aqui, uma coisa interessante que ele viu, que basicamente as partes que ele fala que tem embasamento no cérebro, então a amígdala e a insula, elas têm relação com essas ativações cerebrais. Aí eu trouxe a imagem para poder representar para vocês essa parte que ele falou, até trouxe
a tradução direta do que ele escreveu na legenda da imagem. E aí, basicamente, de pré-processamento é isso, né? Só trazer um esquema mais simples. Então, ele começa fazendo aqueles pré-processamentos, faz o PCA, usa o ICA para poder retirar essas partes que estão ativas e depois ele seleciona quais que ele quer usar com o DMM e aí, com base nisso, ele tem a entrada da rede dele. Ele faz um PCA da galera toda aqui. Então, eu acho que não, porque eu não sei se teria como separar isso depois, né? Exato. Eu acho que foi um problema assim do desenho mesmo, porque não faz sentido. Depois ele não teria como separar, né? E aí, com base nisso, ele já separa em treino, teste e validação. E aqui, assim, a gente não tem indicativos, mas a matemática já lhe diz que ele provavelmente separou as pessoas, porque né, se cada um tem 10 pessoas, se a gente tem 266 imagens... Mas tem 10 áreas. Exato. Eu não entendi, não. Explica Tem a 6 matemática. pessoas aqui e 4 aqui, no mínimo. Ah, tá. No caso, 6 partes de uma pessoa aqui e 4 partes de uma pessoa aqui. Faz sentido? Ah, tá. Você está falando que... Você está falando o contrário do que você está pensando. Mais leve. Você está dizendo que ele não separou as pessoas. Exato, perfeito. Porque, assim, isso aqui é o que a gente consegue ver com base em matemática, né? Porque se ele tivesse separado as pessoas, aí a gente teria um número divisível por 10 aqui. O teste, a gente não tem essa informação. Mas se não está dividido em sigla, eu não sei se ele teve esse trabalho com o teste especificamente. Ele não falou nada sobre Não. Exatamente por isso que não faz pensar que isso é um problema. Só que tem a questão de que ele faz cross-validation, né? Eu não sei o quanto isso impacta menos. Cara, mas eu não entendi o que é esse CA que ele está saindo no final. Isso é representativo de uma parte do cérebro? Então, pelo que eu entendi, isso aqui são as 10 partes da pessoa 1, e aqui as 10 partes da pessoa 2. E aqui são as 10 partes da pessoa N. Ele faz um salão, né? Pois é. Não era como é que se diz? Uma imagem muito boa, mas era a que ele colocou para representar esse pré-processamento. E aqui, basicamente, ele passa por cima de algumas arquiteturas que ele propôs antes da principal dele, e aí eu achei interessante trazer. Inclusive, ele fala que é um problema que ele teve, que ele não conseguiu resultados bons com essas arquiteturas propostas, mas mesmo assim eu achei interessante a gente trazer. Também ele está comparando só É. mais básicos. Aí aqui a gente tem a curva de especificidade por sensitividade, eu sempre esqueço como é que é a tradução disso, mas a gente consegue ver que aqui ele coloca os valores, né? E vai, tá bem ruim. Aqui tanto o treino está um pouco melhor, mas ainda está ruim. O melhor resultado que ele tem é 0.7. Mas isso é só a comparação, né? Desses é o dele. Não, todos são dele. Basicamente. Não, todos é duplicado no dado dele. Isso, basicamente o que ele fez foi, ele rodou nos ruins e ele falou, vou fazer um negócio que ninguém faz, que é a CNN 3D. E aqui falando mais do AIS na manga dele, a arquitetura que ele propôs. Então, ele tem essa entrada aqui, e ele recebe uma camada de convolução de 3x3x3, né, até porque é uma rede 3D. Faz um max pooling de 2x2x2, mais uma camada, de 3x3x3, mais um max pooling, e aqui até passar pela camada de Flatten e depois a camada densa, para ter no final a classificação dele de TECT ou não TECT. Como eu falei, nesse caso específico para a CNN 3D, ele usa fold de 5 para fazer validação cruzada. E aqui a gente tem os resultados de treino e validação, no caso. Tanto de acurácia quanto de voz, a gente consegue ver aqui que está bem melhor. Em 25 épocas ele já aprendeu quase tudo. Talvez até desse para aprender mais. Pera, isso é uma curva de... Ah, tá, eu achei que era uma rocha. Não. Tá tão velhinho, eu achei que era uma rocha. Isso é a curva de aprendizado. Isso. Não tá ruim, né? Assim, eu acho que ele chega... Eu tenho os valores específicos aqui, no próximo slide, mas ele chega em resultados de aproximadamente, acho que 98% do teste.
Aqui são as métricas que ele trouxe. Você vê que a sensitividade e a especificidade que eu sempre esqueço o nome são boas, inclusive, isso aqui talvez seja até estranho, mas, né? E aqui a matriz de confusão, a gente consegue ver que o área amostral do teste ficou pequeno, mas são dados de pessoas, né? A gente sempre tem esse problema com dados de pessoas, ainda mais num contexto tão específico que era a guerra do Vietnã, esqueci de falar, mas esse dado também era bom porque eram pessoas que tinham passado pela guerra do Vietnã, eram veteranos da guerra. Então, é isso aqui, tem o resultado do fold ali, uma média de 0,98% de 98% do fold. Você acha que o resultado igual ele é suspeito? Tanto no período quanto na validação? Sei lá, eu não estou suspeitando de tudo, desde a parte que ele não dividiu as pessoas. Ele não dividiu as pessoas, né? O teste de validação não misturando. Aí, eu ficar atrás. Mas aí é o que eu estava pensando, quando foi que eu me peguei pensando quando eu estava vendo o artigo. Você não acha que aqui deveria estar ruim também? Não? Não. Por quê? Porque, teoricamente, está tudo contaminado. Mas é porque as arquiteturas profundas, elas têm uma capacidade muito maior de decorar os dados. Então, ela teria mais capacidade de aprender quem é quem tem teste ou não, decorando. E aí, depois ele só... esse aqui é o João tem teste, entendeu? E não porque ele está, de fato, vendo alguma coisa relevante. E aí, de discussão, basicamente é isso. Ele fala que ele é o primeiro da área a utilizar CNN em 3D. A combinação do ICA dele com o Machine Learning permite capturar os padrões de ativação do cérebro. E ele se gaba por utilizar diversos métodos de Machine Learning, apesar da maioria dele ser ruim. E o modelo principal dele conseguiu métricas muito boas. E que a utilização de cross-validation ele conseguiu deixar os dados dele mais robustos. E é isso.